Bom dia, gente. Tudo bem? Estamos acordados? Mais ou menos, né? Não dá para pedir grande coisa essa hora do dia. Eu sou Sabrina Oliveira, do meu lado, Helena Faria. A gente faz parte da equipe do canal Agora Disserte. Está ali para você. Nós somos um canal que trabalhamos com linguagens e com geografia. Então, às terças-feiras, a gente trabalha com estrutura do texto, oficina textual, com a professora Helena. Então, ela vai te ensinar lá o passo a passo de como fazer a sua redação para qualquer concurso. E às quintas-feiras, eu e o professor Lúcio Brandão, que não está aqui hoje, que é de geografia, a gente faz um apanhado de atualidades e depois eu monto para você uma redação prontinha. Deixo para você lá uma redação já para qualquer tema que você possa ver. Então, eu sei que muitos de vocês hoje vieram para cá naquela esperança de elas vão falar o tema da redação. Elas vão adivinhar o tema da redação. Uma coisa assim, magia, né? A gente abre o tarô aqui agora, uma coisa maravilhosa. Alguém trouxe os búzios para a gente poder jogar, né? Para a gente adivinhar. Provavelmente a gente não vai adivinhar, né? Mas se você der uma olhada lá no canal, a gente vem desde julho, fazendo maratona de alguns temas. Então, provavelmente, o tema que vai cair amanhã está lá trabalhado direta ou indiretamente. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mais para o segundo momento. Qual é a nossa programação para o dia de hoje? A gente montou 4 ou 5 temas que aparecem recorrentemente no Enem. Então, a gente vai focar neles, na prova de linguagens, claro. E, no segundo momento, a gente vai se focar, vai se virar para a redação, que é o calcanhar de Aquiles da maioria de nós aqui. Então, você não vai ter no Enem uma questão tão gramatical quanto você tem na UERJ. Todo mundo aqui já andou dando uma olhada na prova do Enem, né? Então, você sabe que ela é mais interpretativa, ela é mais social, ela é mais política. Então, a gente escolheu aqueles temas de linguagens que sempre aparecem, mas que têm uma ligação direta com sociedade. E aí isso já vai te levar para aquele ponto que é a redação, o nosso calcanhar de Aquiles. Tá? Vou deixar a professora Helena começar aí com vocês. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. A gente vai começar falando, então, né, nossa preparação sobre essas questões, como a Sabrina pontuou. A prova do Enem é uma prova contextual, né? Importa muito mais o contexto do que puramente a gramática ou enfim, aquele recurso que é uma regrinha que você precisa decorar, que você precisa memorizar por algum motivo. Então, a gente vai começar, ao falar sobre isso, sobre essa relação da língua e da sociedade, falando sobre o próprio conceito de língua. O que é a língua, né? E por que a gente precisa estudá-la e por que a gente volta o nosso olhar para isso. Existem diversas definições para o que é língua. Uma delas, uma mais generalista, assim, sabe? Que pega as ideias de uma maneira mais ampla, é aquela dali, que diz que língua é um conjunto de signos linguísticos, ou seja, é um código, mais as suas regras de utilização, ou seja, a sua gramática, com o objetivo de comunicar. Dentro desse conceito, dentro dessa definição, a gente tem muita informação e muitas informações importantes, né? Vou pincelar algumas delas, mas eu vou me focar agora em uma. Primeiro, vou falar do conceito de gramática, quando a gente entende gramática aqui. A língua enquanto um código, enquanto um conjunto de sinais que você utiliza para se comunicar, demanda que você saiba também como usar esses sinais, como usar esses códigos, né? Regras, portanto, de uso desses códigos. Essas regras, esse conjunto de regras, é o que a gente vai dar um nome ali de gramática. E é importante a gente entender que regras têm origens diferentes. Nem toda regra vem do mesmo lugar, né? Eu costumo fazer um exemplo, que é o do carro. Se você tem um carro, se você tem um Fusquinha 1974, vermelho, que é o meu favorito. Você tem um Fusca 1974, e aí você decide, sei lá, sair para dar uma voltinha e você quer colocar 300 km por hora no seu Fusca. Você vai conseguir fazer isso com o seu Fusca?
Provavelmente não, não é? Então, mas se ele for motor original, essas coisas assim. O que impede você de colocar 300 km por hora no Fusca é um problema da própria confecção, não um problema, né? Mas uma questão da própria confecção do carro. Ele não foi feito para correr a 300 km por hora. É uma coisa interna, uma coisa dele. Agora, você consegue colocar 80 km por hora no Fusca. Você demora a chegar lá, mas você chega a 80 km por hora no Fusca. Mas você não conseguiria fazer isso aqui na rua, que eu não sei o nome da rua que passa aqui na frente, mas essa rua aqui da frente, essa rua aí, você não consegue colocar 80 km por hora. Dessa vez, o motivo é diferente. O motivo é que a rua é estreita, a rua tem quebra-molas, né? A rua tem um limite, tem uma placa que dá um limite de velocidade, porque é uma região urbana, tem pessoas atravessando, tem bicicleta. Então, os impedimentos vêm de fora. Na língua, a mesma coisa acontece quando a gente está falando ali de gramática, tá certo? Tem regras gramaticais que são da própria língua, ela não te permite certas construções, você formar certas frases, a língua não está pronta para isso. Outras coisas, outras regras, a gente até conseguiria fazer, a língua até deixa a gente fazer, mas existem convenções que vêm de fora. Então é importante a gente só pensar nessas duas questões, beleza? Voltando aqui para a parte inicial, a gente vai falar especificamente sobre o que é esse signo linguístico, ok? O signo linguístico nada mais é do que a palavra. A língua é um conjunto de palavras, generalizando, as regras de uso dessas palavras, para a gente conseguir se comunicar com elas, tá bem? A gente chama de signo linguístico, esse conceito, porque a gente vai olhar para dentro dessa palavra e perceber que ela não é feita de uma coisa só. Todo signo linguístico ele é feito de duas coisas. Um significante, que é a forma da palavra, e o significado, que é o conteúdo dessa palavra. O significante, enquanto forma, pode ser ou o conjunto de sons, conjunto de fonemas, ou o conjunto de letras, aquela imagem que a gente usa para escrever ali aquela palavra, certo? E o significado é a ideia que eu vou transmitir com esse significante, certo? É como se fosse a embalagem de um bombom e o recheio, né? O significante é a forma, é o que tem por fora. E o significado é o recheio, é o que tem ali por dentro daquela informação, certo? Isso vai lembrar pra gente, se vocês, né, já viram, como é que se desenhava aquela casinha quando você era criança? Alguém pedia para você desenhar uma casa. Como é que se desenhava essa casa? Era um quadradinho com aquele triângulo em cima. As meninas, em geral, colocavam uma janelinha, uma cortina aqui e um vasinho de planta, né? Os meninos abriam mão do vasinho de planta, porque, né, tem uma cultura aí meio estranha, que se você botar um vasinho de planta, você automaticamente se transforma em uma outra coisa, um megazord, qualquer coisa desse tipo. É essa a ideia que a gente está chamando de significante e significado. Significante é isso. Quando eu digo para você a palavra casa, lá na sua infância, a maioria de vocês fazia alusão a essa casinha. Quadradinho, triângulozinho. Hoje em dia, quando a gente diz a palavra casa, em geral, você se lembra da própria casa, primeiro. Né? Até porque hoje em dia pedem mais da gente do que só desenhar as nossas casinhas, o que é muito chato, o que é muito triste, porque se o Enem fosse assim, resolvia os nossos problemas, né? Desenhe a sua casa, agora o seu animal preferido. E aí você ficava feliz e passava. Olha que coisa maravilhosa. Essa ideia exatamente de significante e significado. A forma, ela vai me levar a uma imagem mental. Então, a forma significante, o som que faz, a imagem que é, né, quando eu escrevo, e o significante, o contexto, a coisa a que ele vai me ligar no mundo em que eu existo. Correto? Por isso que quando a gente ouve uma palavra assim, chanforonflo, você não pensa em nada. Porque ainda que haja um significante, haja letras, haja sons, isso não forma para você um significado. E logo não forma para você um signo linguístico. Beleza?
Perfeito. E quando essa relação é automática, assim como o exemplo que a Sabrina dá, você fala casa, e automaticamente você pensa numa imagem mental de casa como um prédio, não é? Como uma coisa construída para que pessoas morem ali dentro, a gente tem uma relação automática entre o significante, entre a forma e o significado, o conteúdo, certo? Essa relação automática é o que a gente chama de denotação, certo? O que é a tal da linguagem denotativa? O sentido literal. Pode anotar isso aí, isso é a parte que a gente anota. O que é o sentido literal? É isso, é a relação automática entre um significante e um significado, certo? O sentido básico, aquele que a gente encontra primeiramente no dicionário, que dizem que é atribuído àquele significante, beleza? Então, se eu falo, por exemplo, outro exemplo, a palavra flor, automaticamente você vai pensar na forma de uma flor, né? Então, você vai pensar ali, tem aquele núcleozinho onde a abelhinha vem fazer, sei lá o que ela faz, tem as pétalas, né? Eu penso numa flor amarela, normalmente por causa do Cidade Negra que ficou na minha cabeça. Essa relação pode não ser automática. Ela pode fazer outros caminhos, outros percursos lógicos para atribuir um significado a um significante. Então, se eu falo, por exemplo, a Sabrina é uma flor de pessoa. A Sabrina não virou uma planta, graças a Deus, né? Não é The Sims que as pessoas viram plantas. A gente não está dizendo que ela passou a fazer fotossíntese, que ela tem pétalas e etc. Quando eu falo que a Sabrina é uma flor de pessoa, eu estou atribuindo outro significado ao significante flor. Não é mais o sentido automático que está sendo atribuído ali. Essa relação é o que a gente chama de conotação, de sentido figurado. Beleza? Então, ao dizer que ela é uma flor de pessoa, eu estou dizendo que ela é gentil, que ela é delicada, que ela é uma pessoa agradável, mesmo, que é tudo verdade, graças a Deus, porque senão eu não trabalhava com ela. Não é mesmo? E aí você vai lembrar da tia Teteia. Quem é a tia Teteia? Sua tia do Fundamental. Tia Teteia dizia denotação, D de denotação, D de dicionário. Ela não dizia isso? Ela não disse isso para você? Te enganou a vida toda. Tá? Troca de tia Teteia, que é isso, gente. C de conotação, C de criatividade. Então, toda vez que a linguagem é conotativa, ela está no seu sentido criativo, figurado. Toda vez que ela é denotativa, ela está no seu sentido dicionarizado. Então, flor, denotativamente, é flor, uma planta que faz fotossíntese. Flor, conotativamente, pode ser aí uma pessoa que é muito doce, muito gentil, pode ser uma pessoa que tem espinhos, eu estou pensando aí numa rosa, mas me dá ideias de linguagens criativas. O Enem adora denotação e conotação. Porque o Enem, assim como a UERJ, tem aquele amorzinho secreto por figuras de linguagem. Você sabe que o grande amor da vida da UERJ é figura de linguagem. A grande paixão da vida dela. Só que o Enem ele é um cara mais gente boa. Então, ele vai trabalhar com figuras que são um pouco mais fáceis para você. Figuras de pensamento, figuras de palavras, que é o que exatamente a Helena vai falar ali na conotação. A gente selecionou só algumas das figuras de linguagens mais comuns. Se tiver que revisar alguma coisa agora, nessa altura do campeonato, revisa essas, tá certo? Só para a gente dar uma relembrada nos conceitos dessas figuras principais aí. A primeira delas é a metáfora. O que é a metáfora? Ela é uma comparação sem elementos de comparação, certo? Então, sem que você use uma conjunção comparativa ou outra palavra que dê a ideia de comparação, tá? Então, quando eu falo, retomar esse mesmo exemplo simples que eu dei, que a Sabrina é uma flor, eu coloquei lado a lado duas coisas, Sabrina e flor. E aí eu decidi comparar essas duas coisas. Mas eu não disse que ela é parecida como uma flor, que ela é igual a uma flor, que ela é como uma flor. Eu disse que ela é uma flor. Percebe? Então, eu juntei esses dois elementos que estavam pareados, que estavam paralelos, e coloquei como sendo a mesma coisa. Isso é a metáfora, ok? A figura de linguagem mais comum aí de aparecer. A outra figura de linguagem é a metonímia, também bastante recorrente, bastante comum
e que a gente usa no dia a dia muito, mesmo sem perceber. A metonímia consiste em você, ao se referir a alguma coisa, a algum objeto, a algum ser, não fazer referência à sua totalidade. Você usa a parte querendo significar a totalidade. Ou o contrário, o todo querendo significar apenas a parte. Então, um exemplo, quando eu falo que as pessoas são sem teto. Pensa nesse conceito. O que é uma pessoa sem teto? Que não tem casa, né? Você fala que ela é sem casa? Percebeu? Você fez uma metonímia. Você usou a parte da casa, que é o teto, para significar o todo, que é a casa inteira. Se ela não tivesse só o teto, era um problema fácil de a gente resolver, não é mesmo? Botava uma lona, acabou, resolveu o problema. A gente tem o resto, tá? Então, você usou a parte para significar o todo. Mas aí é bom que você tenha atenção que a metonímia ela não é aleatória, né? Então, eu não pego o teto aleatoriamente. Que a gente não diz que as pessoas não têm uma janela. Ah, tadinho dele, ele não tem uma janela. Ah, ele não tem um vaso sanitário. A gente diz o teto exatamente porque ele é a parte final. Eu só coloco o teto depois que a casa já está erguida. Então, não podemos sair por aí fazendo metonímias aleatórias. Ah, então eu pego qualquer palavra aqui, que faz parte desse todo e uso. Não é bem por aí, tá? Perfeito, perfeito. A próxima figura ali, que também é bastante frequente, é a personificação. Também conhecida por um nome esquisito, que é o prosopopeia. Mesma coisa, tá certo? Eu acho personificação um termo mais simples para a gente entender o conceito. O que é personificar? É dar características de persona, ou seja, dar características de pessoa para aquilo que não é pessoa, ou características animadas, animada que não de estar feliz, mas de ânimo, de alma, para aquilo que não tem alma. Então, quando você tem, por exemplo, o gênero fábula, que de vez em quando cai no Enem, alguma questão que tem como texto base uma fábula. E aí, nessa fábula, os animais falam. Os animais estão assumindo características que são de pessoa, que não são de animais. Se eles falam, se eles interagem, se eles, né, têm um raciocínio parecido com o nosso. Então, aquilo é uma personificação, ok? Característica de pessoa para o que não é pessoa, característica animada para o que não é animado. Vou dar um exemplo dessa parte. Você fala, por exemplo, que a cidade está triste, o dia está triste, o clima está triste. Você está atribuindo um sentimento que é humano para uma coisa que não tem sentimentos, que é a cidade, certo? Normalmente, quando isso acontece num texto, essa sensação, na verdade, está sendo sentida pelas pessoas que interagem. Quando a gente tem isso, né? O dia amanheceu tão triste hoje. Não é o dia que está triste, normalmente é a gente que está triste. A gente está projetando esse sentimento para aquilo que está fora, né? Num texto literário, isso pode acontecer também. E aí a gente chama essa figura de personificação. Beleza? As próximas duas ali, quer acrescentar alguma coisa, Sabrina? Não? As próximas duas são parecidas e por isso a gente costuma confundir, que são a antítese e o paradoxo. O que elas têm em comum? Elas trabalham com ideias opostas, certo? Qual é a diferença? Na antítese, essas ideias opostas estão apenas sendo colocadas uma ao lado da outra. Então, quando eu falo, por exemplo, os bares estão cheios de homens vazios. Repara, os bares estão cheios de homens vazios. Eu tenho aqui duas coisas opostas, cheio e vazio. E eu estou simplesmente trabalhando essas duas ideias no mesmo contexto, tá? Então, quando tem essas ideias opostas, trabalhadas ali no mesmo contexto, a gente chama isso de antítese, oposição, pura e simples. Já o paradoxo é aquela figura de linguagem que vai também juntar essas duas coisas, igual a metáfora faz, primeira lá, né? A diferença é que a metáfora junta ideias que são semelhantes. O paradoxo junta ideias que são opostas. Então, no paradoxo, a gente tem uma contradição. Quando eu falo, por exemplo, que para os românticos, viver é morrer. Viver e morrer são ideias opostas. Eu estou dizendo que, para eles, viver e morrer são a mesma coisa. Então, quando eu fundo ideias opostas, quando eu junto essas ideias que são opostas, eu tenho um paradoxo, eu tenho uma contradição, tá certo? Elas
teoricamente, se excluiriam. E ali eu estou fazendo com que elas sejam a mesma coisa. Ok? Até aqui tudo bem, gente? Alguma pergunta? Não? O que tem que estar resolvido nesse primeiro momento? Denotação e conotação tem que estar claro para você. Principalmente, essas figuras de linguagem têm que estar bem esclarecidas na sua cabeça. Certo? A antítese, inclusive, você ouviu também em redação, se você faz pré-vestibular. Né? Faça assim com a sua cabeça, confirmando. Para mostrar que você estava prestando atenção nas aulas. Ah, realmente, meu professor falou disso, eu estava muito antenada, eu nem dormi nessa aula, nem faltei para beijar na boca nesse dia. Né? Então, vamos dando prosseguimento aí. Se eu entendo que língua tem como princípio a comunicação, eu tenho que entender também quais são as estratégias que eu uso para me comunicar. Em que sentido? Eu posso fazer uma comunicação que está centrada em mim, emissor. Eu posso fazer uma comunicação que está centrada no outro. Eu posso fazer uma comunicação cujo foco seja o assunto e não mais eu e você. Isso é o que a gente conhece como funções da linguagem. Funções da linguagem não deixou de cair no Enem ano nenhum. É uma certeza. Está lá. Se não cair esse ano é porque eles querem me fazer passar vergonha. E aí a gente vai ter que resolver, né? Porque a gente é de Caxias, a gente resolve as coisas. A gente não deixa as pessoas deixarem de fazer passar vergonha assim. Função de linguagem sempre esteve lá. E quando você pensar em função de linguagem, você vai pensar nesse esquema aí. Nesse esquema, você tem 6 elementos, como você pode verificar aí. O primeiro deles é o emissor. Emissor te lembra o quê? Emissão, quem fala. Então, o emissor, ele é o primeiro polo da minha comunicação. Eu faço sempre a metáfora do jogo de queimado, do jogo de vôlei. Eu preciso que alguém taque a bola para que outra pessoa receba essa bola. Essa pessoa que taca a bola é a pessoa a quem eu chamo de emissor. Tranquilo? A bola em si é a mensagem. E aí você vai ter que ter muito cuidado na diferença entre mensagem e assunto. Eu já falo isso para você. Taquei a minha bola, essa minha bola tem que chegar a algum lugar. Esse lugar é o receptor. Então, toda comunicação, ela tem como princípio alguém que fala, alguém que escuta. Correto? E essa minha bola, isso que tem que chegar do outro lado, é a minha mensagem. Para que eu faça essa comunicação, eu preciso ainda de outros 3 elementos, que são o assunto. E aí, qual é a diferença entre mensagem e assunto? Já pode falar. Valendo. Qual deles? Não sei, taquei aqui. Sim, sim. Sacam Pokémon? Sei que vocês têm pouca idade, né? Aí fica um pouco mais pesado. Mas já ouviu falar? Assim, um dia eu estava aqui na internet, aí joguei ícones dos anos 90, aí apareceu lá Pokémon. Sabe o que é um Pokémon, né? O Pokémon, ele vinha dentro do quê? Da Pokébola. E aí, quando você precisava do seu Pokémon, você pegava a Pokébola, ia lá numa posição bem exótica e dizia: Pikachu, eu escolho você! Pá! Aí soltava o Pikachu. O que era de fato importante ali? A Pokébola ou o Pokémon? Você precisava de quem? Do Pokémon. O Pokémon é o assunto. O Pokémon é o conteúdo. A Pokébola é a forma. A maneira como eu vou fazer alguma coisa, como eu vou dizer a mesma coisa, podem ser várias. Eu posso chegar para você e dizer assim: oi, gente, tudo bem? Como eu posso chegar? E aí, beleza? Como eu posso dizer? Suave? Pois aí, fé? Suavão? É nóis? No final, eu estou falando a mesma coisa. O que eu quero saber é: tá tudo bem com você? O meu conteúdo, o meu assunto não mudou. Mas a forma que eu fiz isso mudou.
a minha pokebola, o meu invólucro, a minha embalagem, ela se transformou. E isso tem tudo a ver com contexto, com a situação na qual eu estou, com quem eu estou falando, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, tá? Só para retomar, é a mesma coisa, significante e significado. Lembra? Isso vai se estender para toda a língua. O significante, a forma, é a mensagem. O significado, o conteúdo, é o assunto, certo? Só que para eu poder me comunicar, para eu, emissor, enviar para você uma mensagem que tem um conteúdo e você, receptor, poder tê-la, recebê-la, a gente precisa ter um canal em comum. Eu não posso te mandar uma mensagem no WhatsApp se eu não tenho o seu WhatsApp. Correto? Eu não posso ligar para você se eu não tenho o seu telefone. Nesse momento, o canal que a gente está usando é a fala, é a voz. Mas se você não está aqui para me ouvir, tem uma fratura na minha comunicação. Então, o canal tem que ser algo em comum para mim, emissor, e para você, receptor. A gente tem que estar usufruindo do mesmo canal para que a comunicação se estabeleça, tá? Isso não quer dizer que não vá haver ruídos. Pode haver ruídos. Pode ser que eu diga uma coisa aqui, meu microfone, por exemplo, fale e não chegue lá atrás. Ruídos da comunicação são um outro problema, tá? E, por fim, eu preciso de um código que nós dominamos. Porque se eu viesse dar essa aula aqui para você em alemão, talvez alguns de vocês dominassem, outros não. Então, precisa ser um código que esteja em consonância entre nós. E aí, quando você pensar em código, você vai pensar majoritariamente em idioma, claro, mas há outros códigos. Há códigos, inclusive, não linguísticos, né? Pensa, por exemplo, em Libras, pensa em Braille, pensa em coisas que a gente diz no dia a dia. Se eu faço isso daqui para você e isso aqui não tem o mesmo sentido para nós dois, a minha comunicação não se estabelece. Você tem que entender que quando eu faço isso daqui, tá tudo bem. Em contrapartida, quando eu faço isso daqui, é porque deu ruim. Né? Você tem que, por exemplo, entender o que é o conceito de dar ruim. Porque senão a nossa comunicação não rola. Eu falei, gente, deu ruim. Se você não está acostumada com essa variante, que é o nosso próximo ponto, você não compreende. Correto? Qualquer comunicação vai envolver, então, esses 6 elementos. Na função da linguagem, eu tenho que pensar que cada uma delas vai ter características próprias, que a professora Helena vai falar para você. Então, as funções de linguagem são a ênfase que a gente dá em um determinado texto a cada um desses elementos que pertencem à comunicação, certo? Então, a gente já deixou ali, abaixo de cada um dos elementos, entre parênteses, qual é a função, o nome da função de linguagem correspondente a eles. Então, se o foco do texto é o emissor, é a primeira pessoa, é aquele que fala, a função vai ser chamada de emotiva. Repara o seguinte, emotiva vem de emitir e não de emoção, tá certo? Só para a gente não confundir. Não é porque o texto fala sobre emoções que a função de linguagem dele vai ser emotiva, tá? É um erro comum. Não, função emotiva é a que foca no emissor, naquele que fala, certo? Agora, se o foco é a pokebola, é a própria mensagem, é o texto, é a forma, a função de linguagem é a função poética, certo? Normalmente é um texto em que a preocupação com a forma é muito grande. Então, você pode ter um texto em versos com tamanho específico, com métrica específica, com rimas, enfim. E também é bastante comum nesse tipo de texto a presença de uma linguagem conotativa, figurada, porque é aquela em que a gente vai brincar com a forma para poder produzir um determinado sentido. A forma importa mais, certo? Se a função coloca em foco o receptor, a outra ponta aqui, a segunda pessoa, o com quem se fala, a gente tem a função apelativa. É uma função bastante comum em textos publicitários, por exemplo, em que o foco é o cara que vai comprar, né? Aquele que eu quero que compre o meu produto. Então, eu falo com ele, eu foco nele. Se o foco é o assunto, é o sobre o que se fala, é o Pokémon, como diz Sabrina,
a gente tem a função chamada de referencial, certo? Assunto também pode ser chamado de referente, por isso que a função tem esse nome, função referencial. A gente vai falar sobre isso na segunda parte da nossa aula, mas na redação, o que importa é o assunto. A função de linguagem predominante da redação que você vai escrever amanhã é a função referencial. Justamente por isso que a gente não usa a primeira pessoa. Porque a primeira pessoa é característica da função emotiva. Outra coisa que a gente não usa também é a segunda pessoa. Você não conversa com a pessoa que está lendo. Você não fala você na redação do Enem. Por quê? Porque a segunda pessoa é característica da função apelativa. É outra função de linguagem. No Enem, na redação que a gente vai escrever, o que importa é o assunto, é o sobre. Então, a gente vai ter características de função referencial. Se o objetivo é testar o canal para ver se ele funciona, para ver se não tem nenhum ruído na comunicação, a gente coloca em foco o canal e aí a gente tem a função fática. É o nome dessa função, tá? Esse bom dia, esse oi, tudo bem? E aí, beleza? Show? No início das conversas, é função fática. É você testando para ver se consegue se relacionar com aquela pessoa, comunicar com ela. Ou no meio das conversas, né? Você tem, com certeza você é ou tem o amigo que fica para você assim. Aí eu fiz não sei o que lá. Tá entendendo? Aí, não sei o que, aí eu saí com ele, né? Tá entendendo? Esse tá entendendo? Essa pessoa que te cutuca o tempo todo é não função sejam. da linguagem fática. Não sejam. É a pessoa testando para ver se você está ouvindo, se o seu canal continua aberto. E aí, como é que ela descobre que o canal não está mais aberto? Que você começa a fazer assim, Pois é complicado. Ela entendeu que o canal já não está funcionando. E quando você coloca em foco o código, ou seja, quando o assunto é o próprio código, é a própria língua, quando você usa a língua para falar dela mesma, como, por exemplo, nós estamos fazendo agora, nós estamos a língua para falar da língua, né? Usando a língua para falar da língua. A gente tem a função metalinguística, certo? Outros exemplos, para ficar mais óbvio, além de uma aula de língua portuguesa. O video show, programa de televisão, é um texto metalinguístico. Por quê? Porque é um programa de televisão que fala sobre programas de televisão. Ele usa o código para falar do próprio código, para falar dele mesmo, né? Um outro exemplo. É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado, tá ligado? Isso é um funk. Que fala sobre quem? Quem que é o som de preto, de favelado, que quando toca ninguém fica parado? O próprio funk. Então, um funk que fala sobre ele mesmo. Metalinguagem, certo? Então, sempre que você usa o código para falar dele mesmo, você tem essa função. Ok? Ficou claro? Ainda na ideia de língua e sociedade, considerando que o princípio da língua é a comunicação, a gente tem que falar de variações linguísticas. De novo, todo ano tá lá. E o Enem não está preocupado se você sabe de fato o que é uma variação histórica, o que é uma variação temporal, ainda que ele vá tratar disso. Mas você vai pensar principalmente na ideia social. Por isso que a gente está chamando esse eixo de língua e sociedade. Os meus alunos presenciais que estão aqui e ali atrás sabem que esse é um tema que eu entro metendo o pé na porta. Variação linguística é talvez o tema que eu mais amo na vida, né? Porque você tem que partir de um princípio. A língua que você fala não é perfeita. Primeira coisa. Segunda coisa, a língua que você fala não é imutável. Ela não é uniforme. Terceira coisa, esse Deus da língua não existe. Ah, mas o Bechara é sensacional. O Bechara é sensacional, mas ele não é o Deus da língua. 100% das vezes ele não usa a língua da maneira como a gramática pede que a gente use. Porque a gramática, meu amor, é algo externo a você. Foi você que inventou a gramática? Claro que não. Quando você era criança, você já sabia falar. Né? Com 1 ano, se você é um pouquinho mais precoce, com 2 anos, ninguém te ensinou a falar. Você aprendeu a escrever. Você foi para a escola para aprender a escrever. Você aprendeu a falar ouvindo outras pessoas falando. Você reproduziu. Desde que você tenha um aparelho fonador saudável,
você irá falar. E você vai fazer isso através da sua gramática interna. Quando você é criança, você fala: eu bebo, eu como, eu sabo, né? Você sabe tal coisa? Eu sabo. Ah, mas você não vale nada. Eu valo. Ah, mas você não cabe aí. Eu cabo. Porque o seu cérebro tem uma gramática interna, a qual ele respeita. Ele vê que o padrão da língua são verbos regulares. Eu saio, eu como, eu bebo. Então faz tudo sentido. Eu sabo, eu valo, eu cabo. Aí você vai para a escola e a escola diz: não, não, porque existem verbos irregulares, defectivos, anômalos. Quem foi que inventou isso? Não foi Deus. Isso não é coisa de Deus. Anômalos. E aí você passa a sua vida assim: não, porque para falar bem o português, eu tenho que falar as palavras muito bem pronunciadas. E eu tenho que botar o pronome depois do verbo. E se eu não fizer um plural correto, eu não sei falar a língua portuguesa, esquece. Você, a partir do momento que aprendeu a falar, sabia fazer. O que você não sabia era o que o que a gramática pedia para você. Agora, falar você sempre soube. Inclusive, você fala e usa muito bem a sua língua, que é o português brasileiro, não o português europeu. Você não está aqui falando ora, pois. Né? Você não sai por aí falando isso. O português brasileiro você domina. E domina tanto que você sabe variar para falar num contexto formal e sabe falar num contexto informal. Isso é dominar a sua língua. É saber oscilar nela. Não é saber que um pronome tem que ficar em ênclise no início da frase. Quem quer saber disso? Você puxa papo com alguém assim no WhatsApp? Oi, tudo bem, querido? Sabia que a gente usa ênclise no pronome no início da frase? Aí ele fala: caraca, eu vou casar com essa pessoa. Não acontece. Tá aqui meu cônjuge que confirma isso para você, que não é assim que funciona. Tudo bem que eu seduzi ele dando outras regras de gramática, mas não foi essa, entendeu? Depois eu te ensino qual é o macete para poder pegar as regras de gramática. Fala, Helena. Era isso mesmo. E aí a gente vai perceber que essas variações que a Sabrina comentou, sobre o que ela falou, elas vão ter influências de muitos fatores, né? Aí a gente traz uma outra metáfora para esse contexto. É a metáfora do guarda-roupa. Você tem seu estilo de se vestir. Você tem lá o guarda-roupa como conjunto de roupas e não como móvel, né? Porque, não sei vocês, mas eu não uso o guarda-roupa. Eu uso a cadeira do computador e a cama. Como lugar. De noite, as coisas ficam na cadeira do computador e de dia ficam em cima da cama. Aí a gente vai variando desse jeito aí mesmo, né? Guarda-roupa é só um negócio ali para enfeitar. Mas, assim, pensando em guarda-roupa como o conjunto de roupas que a gente tem, você tem o seu estilo. Mas esse seu estilo e essas roupas que você tem ali, que compõem esse seu conjunto, elas são influenciadas por fatores diversos. Um dos fatores é a época em que você vive. Você usa calça jeans porque você está no século XXI. Né? Se você estivesse no século XIX, você não estaria de calça jeans, porque ela não existiria. A gente estaria de vestido, né? É bem tradicional. A gente estaria de uns troços apertados aqui atrás, misericórdia. Mas, enfim, a gente estaria com outra roupa. Outra questão. Mas estaria magra. Ou não. O que é importante. Eu não estaria. Outra questão. Você também usa as roupas que você usa pelo lugar em que você está. A gente está no Rio de Janeiro e aí a gente faz escolhas, né, influenciadas por isso. A gente, por exemplo, aqui acha tranquilo ir ao shopping de chinelo. A gente usa chinelo. Né? Se a gente morasse em Minas Gerais, eu acho que você não sai nem do seu quarto de chinelo. Não sei como é que é, mas você anda em Minas Gerais, as pessoas são muito arrumadas. Não dá para entender por que elas fazem isso. Mas, enfim, né? Você não sai de chinelo. Ninguém pode te ver de chinelo. Outra questão. Você também se veste do jeito que você se veste porque você tem um grupo que te acolhe, um determinado grupo social em que você se encaixa. Né? Sei lá, se você anda com a galera... Essa galera não existe mais, eu acho. Eu ia falar dos emo. Acho que não tem mais emo, né? Alguém é emo ainda hoje em dia? Não sei, não acompanho mais os jovens, não tenho mais. Mas, enfim, se você... Fala um exemplo de gente. O pessoal é funkeiro agora. Funkeiro, isso. Você tem as suas escolhas.
Se você é surfista, você vai usar aquelas bermudas de tectel. As pessoas não são surfistas em Caxias. Ninguém são surfistas. É muito difícil chegar na praia, gente. Tem a menor condição. A não ser que esteja tendo uma variante, né? Que, assim, né? Vai que, surf né? Não sei. de valão. A gente tem. Caxias a gente tem. Eu moro em Caxias, tá, gente? Antes que vocês achem que eu tô aqui, olha, xenofóbica. Não. Não. Sou a pessoa que defende isso daqui até a morte. Meus alunos estão ali, ó. Eu moro em Itaguaí. Itaguaí tem praia, mas também não tem praia, porque é tudo sujo também, né? Então também não tem o que fazer. Lá também surfista também não existe. Não tem surfista. Só mas existe a gente Zona Oeste. Enfim, gente, pensa aí nos exemplos assim. Também vai ser influenciado pela sua profissão, mesma coisa, né? Às vezes você vai trabalhar como atendente de loja, você vai usar um tipo de roupa. Você vai trabalhar em escritórios, auxiliar de escritório, outro tipo de roupa. Percebe? As coisas que a gente faz influenciam nas escolhas de roupa da gente. Mas a principal influência é a situação. Você vai variar essas suas escolhas todas, que são determinadas por esses fatores externos todos, ao contexto específico. Então, se você, sei lá, galera da igreja, se você vai para a igreja domingo de manhã, é uma roupa que você usa. Se você vai para a igreja domingo à noite, é outra roupa. A gente não usa a roupa de domingo à noite no domingo de manhã, que é errado. Minha mãe não deixava, né? Não podia. Tinha uma roupa lá que era separada, era só de domingo à noite. Salto alto a gente só usa no domingo à noite. De manhã a gente vai de rasteirinha, sapatilha. Tô errada? Não tô errada. Essa parte eu conheço. Então, a gente vai variando assim, de acordo com a situação. E se for ainda reunião de terça-feira, aí você vai mais relaxadinho. Aí você pode botar aquela camiseta do grupo do coral, que é da antiga e tal. Né? Todos esses fatores influenciam na maneira também com que a gente fala, certo? A língua varia no tempo. Ela tem uma variação histórica. Então, a maneira com que a gente fala hoje não é a mesma que a gente falava nos anos 50, que não é a mesma que a gente falava há 100 anos, que não é a mesma que se falava quando o português chegou aqui, certo? A língua vai sofrer influência da região, que pode ser muito, muito curtinha essa diferença, ou muito distante, intercontinental, né? A gente percebe variações na própria região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu, que sou de Itaguaí, por exemplo, lá o sotaque é diferente do sotaque da Sabrina. Tem uma distinção do que eu ouço quando estou conversando com a Sabrina, que é daqui. Já tem uma diferença, é mínima, mas a gente percebe. Agora, quando você avança muito mais para o Nordeste, para o Sul, para Portugal, para Angola, para outras regiões que falam português, essa diferença fica muito mais clara. Os grupos, o seu grupo, cada grupo tem uma gíria específica. A galera da igreja tem suas gírias, a galera do funk tem as suas gírias, não é? Se você vai trabalhar com TI, conversa com essa galera de tecnologia da informação, esse pessoal que mexe com computadores. Tem umas gírias, todas deles, que a gente não entende. Não consigo me comunicar com eles direito, né? Pessoal que joga, pessoal de game, LOL, sei lá o quê. Eu também não entendo ainda direito essa parte. Também tem umas gírias que só eles entendem, certo? E a gente vai adequando, principalmente, independentemente desses outros fatores, a nossa fala, a nossa escolha, a situação de uso. E aí a gente tem dois contextos que a gente pensa aí. Um contexto mais formal, um contexto culto, e um contexto mais informal, que a gente chama de coloquial, certo? Você quer falar? E aí preste atenção que a gente colocou norma coloquial. Porque a forma como a gente fala no nosso dia a dia, a forma como a gente escreve, ela respeita regras. Não é porque não está num livro que não haja regras. Você, por exemplo, aprende... Eu comecei a usar o Twitter esses dias, né? Porque a pessoa tem idade, né? Não estava entendendo aquele negócio direito. E aí você entra no Twitter e você entende que tem uma gramática interna ali. Que ali você não usa pontuação, que ali você abrevia. E aí você pensa, você, professora de português, você fala, como é que eu não vou pontuar, gente? Ninguém vai entender isso aqui. E as pessoas entendem, né? Você lá com seu amigo, você manda um tá LGD, ele entendeu, tá ligado? Você manda lá no Twitter, você retuita, bota PPRT, ele entendeu o papo reto. Ou pelo menos a gente acha que ele entendeu. Se você não entendeu, você fala, ótimo, adorei, muito bom, não entendi nada, mas vou dar uma pesquisada depois. Né? Tem ali uma regra. Você não sai fazendo as coisas aleatórias. Então, não é porque é coloquial, é do dia a dia, é o que a gente usa, que não haja uma consonância. Claro que há.
Eu uso coisas que você sabe, você usa coisas que eu sei. Porque senão aquele nosso processo anterior, que é o processo da comunicação, não acontece. E isso vai estar muito relacionado ao que a Helena está chamando de grupo social também. A gente tem que pensar que na nossa sociedade a gente tem intersecções, né? Eu sou mulher. Por ser mulher, vão dizer alguns estudiosos aí, linguistas, que eu já falo diferente dos homens. Eu gosto do exemplo, por exemplo, do xixi. Mulher fala, vou fazer xixi. Calma aí rapidinho que eu vou fazer um pipizinho. Né? A maioria dos homens não chega para você e diz, calma aí rapidinho que eu vou fazer um pipizinho. Homem diz aquelas coisas, né, mais assim, agressivas, simplesmente por uma questão de gênero. Existem outras questões. Se eu sou uma mulher, se eu sou uma mulher negra, se eu sou uma mulher branca, se eu sou uma mulher negra professora, se eu sou uma mulher negra professora homossexual. Então, eu me uno a comunidades que têm linguajares específicos, a idade também, a faixa etária, e que vai me fazendo perceber intersecções. Tem alguém aqui que é dançarino, bailarino? Em peso, né? Vocês têm lá suas linguagens próprias, não tem? Vocês conversam entre vocês, pelo simples fato de serem dançarinos. Então, ali tem também uma norma estabelecida. De repente, se elas querem zoar alguém falando alguma coisa de dança que fez errado, eles usam lá, né? Eu estou falando besteira. Uma gíria específica, tem uma norma ali. O que eu, professora Helena, professora, queremos de você? Que você seja um bechara? Não quero isso de você, não, amor. Quero só entender o que você fala. Só isso. E para eu poder entender o que você fala, eu só preciso que você consiga pendular. Que no momento em que você vai apresentar um seminário para mim, ou que você vá a uma entrevista de emprego, você tenha uma determinada linguagem. Na hora de escrever a prova para mim, o Gabriel não bota lá fé, professora. Entendeu? Fé em Deus nos menores da favela. Né? Não sei essa questão, mas é nós. Ele não bota isso, porque é um contexto formal. Mas quando ele fala comigo lá no Twitter, que a gente está muito tweetado, né, Gabriel? A gente aqui está num momento só nosso. Ele manda, tá ligado, BLZ. Porque naquele momento, naquela situação, se adequa. É possível. E aí a gente avança para o nosso próximo conceito, que eu adoro. A gente gosta de dizer assim, fulano fala errado. Você ouviu fulano? Falou que comprou um pote de plástico. Falou que é torcedor do Flamengo. Né? Ai, adora aquele chiclete de melancia. E aí alguma coisa dentro de você diz que você tem um poder para poder corrigir o outro. É uma carteirinha. Você sabia é uma que carteirinha. Tem um órgão que dá uma carteirinha de corretor de língua dos outros. Eu mesmo, quando saí da Letras, ganhei a minha carteirinha. Agora você é fiscal da língua portuguesa. E aí eu fiscalizo as outras pessoas. Não existe certo e errado. Existe algo que está adequado e algo que está inadequado. Você não vai a um baile de formatura de biquíni, a menos que você esteja com seu corpo muito... Ah, na sua escola vai? Que tendência. Tendência. Pessoas avançadas, pessoas num outro nível, né? Mas, em geral, você não vai numa formatura de biquíni. O que te faz escolher aquilo dali é uma questão de adequação. Você pensa, qual é a roupa adequada para ir a uma formatura? Ah, um vestido de gala, um terno, enfim. Né? Do mesmo jeito que você não vai de terno à praia. O terno é errado? O biquíni é errado? Não, só estão inadequados naquele contexto. Correto? Se você vai para a igreja e você, de repente, vai usar gírias mundanas, eu não posso te falar nenhuma porque eu estou só na parte mundana, no caso, então eu não sei o que a gente usa na igreja, mas vai ficar inadequado. O pastor vai olhar para sua cara e vai dizer, tá indo aonde, querido? Qual é o lugar que você anda frequentando? Com que tipo de pessoa você anda andando? Porque ali, naquele contexto, há uma inadequação. Então, o que eu quero de você? Se tem uma coisa que eu quero de você nessa aula hoje, é que você saia com esse conceito de acabar com o certo e com o errado. Na vida, né? Na vida. A gente, por exemplo, gosta de dizer que está certo ou que está errado a orientação sexual do outro. Que está certo ou que está errado a religião que o outro escolhe. Que
que está certo ou que está errado a roupa que a pessoa escolhe para vestir, ou a música que ela, né? Há contextos em que a coisa é adequada, há contextos em que a coisa não é adequada. E com a língua acontece a mesma coisa. E vida que segue. Sabe aquele lema do viva e deixe viver? É só isso. Porque aí a gente entra nesse próximo ponto aí, ó. Passa para mim, Helena, por favor. Preconceito linguístico. E, inclusive, nessa ideia de spoiler do INEP, um dos spoilers que estava saindo era de que o tema seria preconceito linguístico. Se o tema é preconceito linguístico, meu amor, agora disserte, tem um tema sobre preconceito linguístico com a redação prontinha para você. Então é só lá você chegar hoje e fazer o quê? Dar uma maratonada. Dar uma olhada lá nos vídeos. O que é o preconceito linguístico? É eu considerar, de alguma sorte, que a língua que eu uso é melhor do que a língua do outro. E que isso me dá algum direito de corrigir o outro ou de torná-lo inferior a mim, porque eu tenho domínio de algumas regras que ele não tem. E aí, como diria Emicida, isso é ser muito canalha. Por que isso é ser muito canalha? Porque eu desconsidero uma série de fatores, inclusive acesso à escolaridade. Eu desconsidero de onde essa pessoa vem. Eu desconsidero quais as oportunidades que ela teve na vida. E aí eu digo que eu, Sabrina, porque tive a oportunidade de fazer ensino superior, sou uma pessoa melhor do que você, porque eu sei que uma frase não se inicia com um pronome oblíquo e você não sabe. Isso não é ser muito canalha? Isso é ser muito canalha. É dizer que eu falar aqui no Sudeste tangerina é melhor do que o cara que fala mexerica. Isso é muito pobre da minha parte. No melhor sentido de pobre de espírito mesmo. Então, o preconceito linguístico ele se baseia num mito. Que é um mito de que a minha língua é perfeita, é uniforme, e de que aquele que a domina está num patamar outro da sociedade. Meu amor, se fosse isso, eu estava rica, eu não estava aqui. Né? Porque eu fiz letras, Helena fez letras, e se a nossa língua nos desse alguma ascensão social, estaria nas Bahamas. Nesse momento, eu não estaria aqui. A língua, ela te ajuda, sim, a construir alguns caminhos, porque o nosso mercado de trabalho ainda é muito preconceituoso. Então, quando você ouve, por exemplo, uma atendente de loja dizer a gente vamos te mostrar a roupa, você fala, ai, meus ouvidos sangram quando eu escuto a gente vamos. Amor, olha para sua professora. A gente é mais de uma pessoa. Se é mais de uma pessoa, a gente vamos. É mais lógico pensar no a gente vamos do que no a gente vai, para a língua. Faz mais sentido, porque o que significa a gente é mais de uma pessoa. Inclusive, tem uma figura de linguagem que dá conta disso, que é a silepse de número. A gente é mais de uma pessoa. Se é mais de uma pessoa, eu posso me referir no plural. Porque é isso que a matemática me disse. Mais de um são 2, são 3, são 4, são 5. É um grupo. Aí a gente fala, né? Desculpa, eu sei que eu acabei com a sua onda. Aí a gente fala, ai, meus ouvidos sangram quando eu ouço Flamengo. Quando uma pessoa diz para você, eu torço para o Flamengo, você não entende? Você entende, você tem vontade de matar? Tendências homicidas, aí já é um outro problema, né? Aí já é uma coisa de tratamento. Você entende, você fala, é o time. Ok, deixa a pessoa torcer para o Flamengo. E só para eu dar um exemplo para você, que eu já dei em sala, que a gente vai ter que parar para dar um intervalo agora, 2 exemplos. Eu trabalhei na Cidade Alta durante um tempo e eu tinha um aluno que ele falava bacate. Bacate. E aí ele falava para mim, professora, eu adoro vitamina de bacate, eu como bacate com açúcar, enfim. No contexto familiar dele, a palavra era bacate. Todo mundo sempre falou bacate. E aí eu vou chegar para essa criatura e vou dizer para ela que não existe bacate? Ele come abacate, ele toma vitamina de abacate, ele passa abacate no cabelo, ele passa abacate no rosto, abacate existe. O que eu posso dizer para ele é o seguinte, olha, para norma culta, o nome desse fruto é abacate.
Então, no momento em que você vai escrever na sua prova, se alguém, por acaso, fizer uma entrevista para você sobre como plantar abacate, você vai lá e diz abacate. Agora, para a sua vida, se você vai tomar abacate, comer abacate, enfim. Segundo exemplo, minha falecida avó falava sitiã. Sitiã, as coisas de segurar os peitinhos. Sitiã. E aí, né, eu, adolescente, e adolescente acha que é o quê? O detentor de toda a razão, o fiscal que já ganhou a carteirinha do conhecimento linguístico absoluto. E aí eu falava para ela assim, não, vó, não é sitiã, é sutiã. E aí ela falava sitiã, eu falava sutiã, ela falava sitiã, eu falava sutiã. Até que piorou, virou sutião. Então, assim, sitiã estava melhor, né? Era melhor que eu não tivesse interferido e tivesse deixado o sitiã, que eu sempre entendi, que é mais ou menos o que a gente ouve como chinela, camisolo. Não sei se alguém já ouviu camisolo aqui. Você já vestiu camisolo? Você entende, meu amor? Se você entende, não seja canalha com o outro. Porque há uma série de coisas que você não sabe. Novamente, meu aluno sabe disso. Eu digo em sala de aula, toda vez que eu te vejo corrigindo o outro, a minha vontade é de puxar a gramática e dizer para você, recite as 10 regras dos pronomes. Porque a única coisa que te dá o direito de corrigir o outro é dominar completamente aquele conhecimento. E você não domina. Sabe por quê? Porque eu não domino. Porque Helena não domina. Porque ninguém domina. Então, o que te coloca numa categoria em que você pode analisar a fala do outro? Exatamente nada. Que é o que te coloca na mesma categoria de julgar o outro. O que te dá o direito de julgar o outro? Nada. Ah, porque o cabelo dele é estranho. É dele, sabia? Está na cabeça dele. Ah, porque ele fala Flamengo. É ele que fala. Não é você. Você pode falar Flamengo. Tá tudo certo. E você pode conviver com ele falando Flamengo sem ser uma pessoa escrota. E se quer criticar, aqui, ó. Olha, Helena. Assim, pro contexto formal, é Flamengo, tá? Com amor. Com muito amor, com muito carinho. Eu uso a regra do escrever de novo. Quando é escrito, falo isso também. Você está lá conversando com o crush. Aí o crush botou um com certeza junto. Com S. O pessoal se dói por tudo, gente. Com S. Você vai, né? Vai desistir? O mercado tá difícil, aí não desiste, não. Você dá mais uma oportunidade. Você escreve de novo. Você fala, com certeza nós vamos sair. Separado e com Z. Na primeira não foi, 70 segunda. E com certeza a gente vai se ver depois do Enem. Aí não deu, aí você entrega para Deus, tá?